Bem, vamos adicionar aí agora algumas outras elasticidades da demanda. Então, além da elasticidade preço da demanda, os economistas eles usam também outras elasticidades para descrever o comportamento dos compradores em um mercado. A elasticidade renda da demanda é uma delas. Então, veja, a elasticidade preço da demanda é uma forma de se calcular, e outra forma de descrever o comportamento é a elasticidade renda da demanda. Então, a elasticidade renda da demanda mede o quanto a quantidade demandada varia conforme a renda do consumidor varia. Então, agora aqui, o que vai variar, portanto, é a renda do consumidor, não é o preço. Então, quando a nossa renda ela varia, quanto que varia a nossa demanda por determinado produto? Então, ela é calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual da renda. Ou seja, a elasticidade renda, portanto, é uma divisão entre variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual da renda. E essa elasticidade vai confirmar os tipos de bens que nós consumimos. Então, o que é que nós temos aqui? Como vimos no capítulo 4, a maioria dos bens ele é bens normais. O que é o bem normal? Então, a minha renda eleva, uma renda mais elevada, aumenta a quantidade demandada. Eu ganho mais, meu salário melhorou, por exemplo, eu vou comprar mais daquele produto. Como a quantidade demandada e a renda movem-se na mesma direção, os bens normais têm, portanto, elasticidade renda positiva. Alguns bens, como o transporte coletivo, eles são chamados de bens inferiores. Então, renda mais elevadas diminuem a quantidade demandada deles. Portanto, relembrando o que nós vimos no capítulo 4, existem bens que quanto mais rico nós ficamos, quanto mais nosso salário aumenta, nossa remuneração mensal ela aumenta, menos nós vamos consumir. Menkyu utiliza aí o caso do transporte coletivo. Então, à medida que a nossa renda aumenta, nós vamos querer comprar uma motoca, vamos querer comprar um carro e vamos, consequentemente, gastar menos da nossa renda com o transporte coletivo, o transporte público. Como a quantidade demandada e a renda se movem em direções opostas, os bens inferiores têm elasticidade renda negativa. Mesmo entre os bens normais, as elasticidades renda variam substancialmente de magnitude. Os bens necessários, como alimentos e vestuários, tendem a apresentar baixa elasticidade renda, porque os consumidores sempre decidem comprar alguma quantidade deles, mesmo quando a renda ela é baixa. Os bens supérfluos, como caviar e diamantes, tendem a apresentar elevada elasticidade renda, porque os consumidores sabem que podem passar sem eles se a renda for baixa demais. Então, essa forma de calcular a elasticidade é aquela que vai colocar a renda como a variável principal da análise e vai ver qual é o comportamento do consumidor ao adquirir determinados tipos de produtos quando a sua renda ela aumenta ou ela diminui, revelando qual é o nível de necessidade que o consumidor dá a determinados tipos de bens. Então, essa aqui é mais uma forma de se calcular a elasticidade demanda, essa é a elasticidade renda da demanda. Há também a terceira forma de se calcular é a elasticidade preço cruzada da demanda. Então, a elasticidade preço cruzada da demanda é aquela que vai medir o quanto a quantidade demandada de um bem responde às mudanças no preço de outro bem. Então, nós vimos que há casos em que você tem bens substitutos,
há casos em que você tem bens complementares e esses bens, portanto, ao ter a variação no preço deles, nós mudamos o nosso comportamento no consumo de outro bem. Por isso que chama elasticidade de preço cruzada, porque é analisar a elasticidade de um determinado bem, considerando a variação no preço de outro bem. Então é calculada como a variação percentual da quantidade demandada do bem 1, dividida pela variação percentual do preço do bem 2, ou seja, a fórmula segue pelo mesmo caminho das demais fórmulas, que é elasticidade de preço cruzada da demanda, é a variação percentual na quantidade demandada do bem 1. Então veja, quanto vai variar a quantidade demandada do bem 1 e quanto vai variar o preço do bem 2. Não é o preço do bem 1. Então, a elasticidade de preço da demanda vai calcular a variação percentual na quantidade demandada do bem 1 e variação percentual do preço do bem 1. Na elasticidade de preço cruzada da demanda, nós vamos cruzar as variações. Então, é o quanto de variação percentual na quantidade demandada do bem 1 dividido pela variação percentual do preço do bem 2. O fato de a elasticidade de preço cruzada ser um número negativo ou positivo depende de os dois bens em questão, mais uma vez, serem os substitutos ou complementares. Como vimos no capítulo 4, os bens substitutos são aqueles tipicamente usados um no lugar do outro, como hambúrgueres e cachorros quentes. Um aumento no preço do cachorro quente, então veja, ó, o aumento no preço do cachorro quente, então bem 2, induz as pessoas a consumir hambúrguer. Então aumenta o preço do cachorro quente, eu vou aumentar a quantidade demandada de hambúrgueres. Então, variação no preço de um, efeito sobre a quantidade do outro. Como o preço dos cachorros quentes e a quantidade demandada de hambúrgueres movem-se na mesma direção, a elasticidade de preço cruzada é positiva. Por sua vez, então, quando é bem substituto, a elasticidade de preço cruzada é positiva. Então, aumenta o preço do bem 2, aumenta a demanda do bem 1. Por sua vez, os bens complementares são aqueles tipicamente usados em conjunto, como, por exemplo, computadores e softwares. Neste caso, a elasticidade de preço cruzada é negativa, indicando que um aumento no preço dos computadores, então, aumento no preço do bem 2, reduz a quantidade demandada de software, ou seja, reduz a quantidade demandada do bem 1. Então, aí, neste caso, que é negativo, então, há um movimento inverso entre o preço do bem 2 e a quantidade demandada do bem 1, você tem uma situação de bens complementares. Seria a mesma coisa do preço da gasolina. Então, aumenta o preço da gasolina, preço do bem 2, diminui a quantidade demandada por veículos, digamos, grandes, diminui a quantidade demandada desse bem em veículos, que seria o bem 1. Então, aqui é uma relação inversa. Agora, porque esses dois bens aqui, assim como o caso aí de computadores e software, eles são consumidos complementariamente. Ou seja, para você usar software, você precisa ter computador. Para você ter computador, você precisa de software. Então, os dois bens eles se completam e eles são usados de maneira conjunta. Então, basicamente, esse é o tópico de elasticidade da demanda. Vamos ver agora como é que ocorrem as mudanças e o comportamento dos produtores, dos vendedores, porque também existem sensibilidades deles quanto aos preços. Lembrando lá a lei da oferta, né? Ou seja, se o preço aumenta, a quantidade de produtos vendidos também aumenta. Se o preço diminui, qualquer produtor, qualquer vendedor vai se sentir desestimulado a produzir determinado produto. Mas essa é a direção. Qual é a magnitude? Então, existe, portanto, aí a chamada elasticidade da oferta. Vamos agora a esse tópico.